Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. É um prazer imenso podermos estar aqui no nosso segundo encontro. Algumas pessoas entraram em contato comigo que não vou poder estar porque estão doentinhas, que a gente possa aí, né, elevar todos os nossos pensamentos positivos de saúde, de muita paz, de muito amor no coração de cada uma aí. Que vocês possam se recuperar, possam estar bem. Eu gosto muito da participação de todos. Hoje nós vamos colocar um casal no divã de Freud. Nosso encontro, nosso segundo encontro sobre a trilogia dos 50 tons de cinza, né? E nesse encontro a proposta de hoje é colocar o casal Christian Grey e Anastasia Steele no divã do Freud. Então vamos fazer um resumo aí da história dos dois, estudo de caso. Mônica, que legal ter você aqui com a gente. Vitória, Brasil. Que legal, Lucilene, Maria Luísa Reis, Rosane Melo, Micaela. Ih, Micaela estava com a gente. Micaela lá da Amazonas, hein, gente? Tá aqui com a gente. Eu tô em todo lugar agora. Tá em todo lugar agora. Natalino, que bom ter você aqui, amigo. Prazer muito grande. Alderon também. Mônica, aliás, tem duas Mônicas, tá? A Mônica. Ô, Mônica, me ajuda nessa pronúncia aí. Strasburger. Strasburger. É alemão? É alemão. Ah, que coisa boa. A Mônica Will também é alemão, né, Mônica? Isso aí, é A gente tá com duas Mônicas aqui, dois sobrenomes em alemão. Isso é o quê? Isso é para bugar a nossa mente, né? Isso é para bugar a cabeça da gente. Amanda, que legal. Você aqui, a Amanda foi a segundinha, né? Logo depois do Beto Moura. Tá aqui com a gente, Isabela. Olha que legal ter todos vocês. Minha amiga Maria das Graças. Maria tá comigo em todo. Maria e Juliana, sabe? Eu vou dar assim um troféu para elas, que elas estão comigo em todas as atividades. Juliana Diniz, ali de Parnaíba. Maria das Graças Guedes, de São Paulo, né, Maria? Se eu não me engano, você é de São Paulo. Tá comigo em todas as atividades. Cíntia também, aqui da, do Rio de Janeiro, também está comigo. Muito legal ter todos vocês, tá, gente? Muito prazer. Hoje nós vamos fazer um estudo de caso. Nós vamos colocar um casal no divã do Freud. Qual o casal? Christian Grey e Anastasia Steele. Qualquer coincidência, né? Qualquer aparência não é coincidência. É o que a gente chama de projeção, né? Introjeção, projeção, nós vamos falar desses mecanismos de defesa, né? Vamos. Ai, toda hora acessando o pessoal me distrai minha mente aqui. A história é o seguinte: Anastácia é uma jovem de 21 anos que até um instante não havia tido qualquer tipo de experiência sexual. É uma virgem, né? É uma donzela. E, como ela mesma se descreve, uma jovem romântica, à espera de um grande amor, para descobrir os prazeres do sexo. Então, além de uma donzela, ainda é uma sonhadora, ainda é uma romântica. Trabalhava em uma loja de ferragens, morava em uma espécie de república com uma amiga, que, se a gente perceber bem, nada mais é do que o alter ego da Anastácia. Né? Ao contrário da Anastácia, essa amiga é o inverso de tudo que ela é. Então, essa sua amiga era concretamente o outro eu de Anastácia. Ou seja, um aspecto dela própria que ela desconhecia em si mesma e que vai se manifestar no seu encontro com o jovem sádico Christian Grey. Esta sua amiga era atraente, mantinha relações promíscuas com os rapazes, em suma, ela realizava os desejos sexuais perversos que é provável Anastácia negasse em si mesma. Anastácia vai entrevistar o Christian no lugar do seu alter ego, no lugar da sua amiga. Fica bastante claro que a amiga a usa nesta situação, diante da qual a romântica Anastácia se mostra sem defesas. Ela se deixa ser usada pelo outro e é bastante provável que extraia algum tipo de prazer masoquista. Logo no início do livro, a gente já vai ver que tem um masoquismo ali.
Um sujeito que se permite ser usado o tempo todo pelo outro. No caso, muito antes da Anastácia ser usada pelo Christian Grey, ela já é usada pela amiga. Então veja que o masoquismo já está ali presente. Ela já é usada pela amiga. A amiga que marca, né, essa entrevista com Christian Grey, a amiga que faz tudo que ela não faz enquanto ela é virgem, donzela, a amiga tem relações sexuais promíscuas, tem é bem diferente daquilo que a Anastácia é. E aí ela coloca essa amiga dela, né, coloca a Anastácia então para fazer essa entrevista com um cara que ela sabe que é um sádico. Né? E aí a Anastácia vai para essa entrevista com toda a sua docilidade e ingenuidade. Docilidade e ingenuidade que o Christian Grey fareja. Inclusive, o Christian Grey observa como um bom sádico que é, experiente, né? A gente vai falar depois dessa experiência dele. Ele sente o cheiro de ingenuidade na Anastácia, mas percebe que também ali tem alguém, né, que se casa com o seu ideal, que é o ideal do sádico, o que é? É o masoquista. Né? O ideal daquele que inflige dor é encontrar alguém que sente prazer na dor infligida. Então ele pressente que aquela é uma jovem potencial como sua vítima. Os perversos são assim, tá, gente? Não pense você que você caiu na mão de um perverso por acaso, não. Os perversos, eles pressentem suas vítimas. Eles sentem o cheiro da ingenuidade. Né? Não tem aquela coisa que você fala assim, poxa, mas quando eu conheci, ele não era desse jeito, ele era um, né, respeitador, ele era assim, ele era daquele jeito, mas depois eu descobri que ele era um narcisista. Pô, quando é que o cara desliga o botão do narcisismo? Quando é que o narcisista desliga o botão do narcisismo, Juliana? Quando é que um perverso desliga um agressor, um perverso, um sujeito violento, ele desliga o botão? E, na verdade, ele não desliga em nenhum momento. É que a paixão gera no outro a ilusão de um amor que não existe. Como Freud deixa bem claro, né? O amor verdadeiro é um amor que não é real. Freud deixa isso bem claro. E que o problema de tudo isso é a paixão que gera uma ilusão de um sujeito que só existe na nossa própria ilusão, que não existe em nenhum outro lugar. Então a paixão faz com que o sujeito se torne cego diante, né, de um perigo iminente. E o perverso, ele escolhe a dedo suas vítimas. O perverso escolhe a dedo suas vítimas. Né? E quer uma vítima melhor para o perverso do que alguém atravessado pela ingenuidade romântica, né? Alguém que acredita no amor romântico, no amor que é capaz de mudar todas as coisas, disso, daquilo outro. A gente vai falar disso um pouquinho lá na frente. Então ele pressente que a Anastácia sente prazer em ser submissa e dominada. No início da entrevista, ele já coloca ela em circunstâncias em que ele percebe que está ali alguém facilmente dominada. Começa porque a entrevista não era nem para ser ela, era para ser a amiga. E a amiga coloca ela nesse lugar. E ali ele percebe que está diante de alguém que se coloca nesse lugar de sofrimento por um outro. E aí ele percebe ali alguém que seria sua cara metade, né? Ele é alguém que tem sua sexualidade fixada no sadismo. Ele é alguém que só sente prazer e só sabe se relacionar com o outro por meio da dominação e da violência. Desse encontro, fecha-se um vínculo. O sádico encontra a masoquista e eles começam, então, a se relacionar. Christian dá vários indícios à Anastácia de que ela corre perigo. Começa, inclusive, pelo próprio contrato. Ele dá vários indícios disso. Ela, romântica, ingênua e negando perigo, bem como seus próprios desejos masoquistas, diz que ele, inclusive, pode se transformar pelo amor. Olha a ingenuidade de novo, olha o romantismo de novo aí, né? A psicanalista Regina Navarro Lins, ela escreve
que o romantismo é o espartilho do século XX. Gera a ilusão de que o outro pode ser transformado pelo amor. Né? No caso aqui, a mulher se transforma nesse centro de recuperação de homens fracassados. Né? Centro de recuperação de homens perversos. E acredita que é capaz de transformar, gera essa ilusão, né? Só que no fundo ele nunca pôde ser diferente porque nunca amou alguém de verdade, é o que ela pensa. E aí ela acredita que se ela amá-lo o bastante, ele pode então ser transformado por isso, né? Mesmo ele falando sobre a sua sexualidade doentia, ela não o escuta. Ele apresenta a ela as regras contratuais, caso não venha se relacionar. Ela não pode beber, ele não pode perdê-la de vista, ela tem que colocar o limite sobre o que ele pode ou não fazer com ela, introduzir objetos no ânus, dedo na vagina, amarrar, queimar, furar, etc. Eles não terão encontros normais, como se fossem namorados. E mais importante, eles nunca vão dormir juntos, porque isso é íntimo demais para ele. Uma das principais questões que se coloca na pornografização das relações, de acordo com o filósofo Byung-Chul Han, é a inexistência do toque. Ele diz assim, pornográfico é um relacionamento onde o toque não pode estar presente. E essa é exatamente a questão entre Christian Grey e Nastácia, né? Podem tudo. Pode introduzir objeto no ânus, pode dedo na vagina, pode queimar, pode chicotear, pode bater, só não pode dormir juntos, porque isso é íntimo demais. Dormir juntos, jamais. A história do Grey também não é diferente. Adotado aos 4 anos de idade, não conheceu o pai biológico, sua mãe era prostituta e se drogava com crack. Ficamos sabendo que ela possuía um cafetão que maltratava o menino com a anuência da mãe. Por sorte, o Grey é adotado por uma família de classe média alta, sendo a mãe adotiva médica. Grey parece ter sido amado por esses pais, que lhe propiciam uma educação esmerada. Grey toca piano, fala francês, tem bom gosto musical, incluindo os clássicos. Ele não é apenas um bruto, ele tem rasgos de sensibilidade, por vezes é atencioso, elogia bastante a beleza, a capacidade da Ana de estar sempre pronta para uma relação e gozar, além de lhe dar presentes caros. Quem é Christian Grey? Christian Grey é o clássico tipo de sádico que morde e assopra. No caso aqui, bate e assopra. Sabe, aquela porradinha e um buquê de flores do outro dia, aquela porradinha e uma cirurgia estética que a mulher queria fazer tanto, né? Uma porradinha, uma viagem para a Europa. Sabe, esses relacionamentos que a gente no consultório se esbarra com alguns de vez em quando. Um sádico que bate e assopra. Freud descobriu em suas investigações clínicas que a sexualidade infantil é orientada pelo que ele chamou de sexualidade perverso e polimorfa. O que seria isso? Sexualidade perversa e polimorfa é toda manifestação de sexualidade que não se relaciona aos órgãos genitais, ao pênis e vagina. Freud descobriu que a criança sente prazer sexual de várias formas. Por exemplo, a criança sente prazer em sugar o seio da mãe, ela sente prazer em ser tocada em sua pele, ela sente prazer ao evacuar com violência depois de reter as fezes, que é a fase, né, sádico-anal. Ela sente prazer fazendo as fezes passar com volúpia pelo ânus, em ver os órgãos genitais alheios, em exibir os seus próprios órgãos genitais, em chupar o dedão do pé e por aí vai. Então a sexualidade se manifesta em várias partes do corpo, por isso é polimorfa e perversa, que não especificamente nos genitais. A criança também sente prazer em provocar dor no outro. Se você deixar 2 crianças pequenas juntas, uma vai machucar a outra. Isso faz parte, isso é natural da criança. A gente não está falando aqui de uma coisa que é certo ou errado, a gente está falando aquilo que é natural. 2 crianças juntas, em algum momento, vai ter problema. Quem trabalha com primeira infância, principalmente com creche, né? Tem que estar muito atento ali, crianças que enfiam o lápis na coleguinha,
que bate, que morde. É terrível quando você tem aquela criança que morde todo mundo na sala de aula. Porque há um certo prazer aqui dali. Essa forma de obtenção de prazer é o que Freud chamou de sadismo. Sua explicação para isso, em resumo, é uma espécie de fusão ou confluência entre a pulsão sexual e a agressividade, né? A libido e a agressividade. O auge da manifestação dessa forma de prazer sexual se dá exatamente nessa fase dessa criança que enfia o lápis, que morde, coleguinha, que é o quê? Os 2 anos de idade. Né? Essa faixa de idade é a idade terrível, né? Quem é mãe, quem é pai, quem é professor de crianças pequenas, ou quem convive com crianças pequenas, criança nessa faixa de 2 anos, é a fase em que está mordendo tudo, em que machuca. Os animais, a gente tem que estar atento, é a fase que pega o cachorro ou o gato pelo rabo e sai arrastando pela casa. Né? Então, assim, é essa fase que a criança está dando vazão à sua agressividade. Ela está no auge do seu sadismo. E aí ela sente prazer em controlar o outro. Normalmente, esse outro é a mãe. Normalmente, esse outro é a mãe, com as suas vontades e desejos. É naquilo que o psicanalista Winnicott vai chamar, né, o senhor, a sua majestade. Né? A criança faz com que a mãe se coloque totalmente ao seu dispor. A mãe diz, vai tomar banho. A criança responde o quê, Mônica? Não. Não. Vem almoçar? Não. Vem comer? Não. Vem guardar os brinquedinhos? Não. É a palavra mais falada pela criança dos 2 anos de idade. É ou não? Ele nem fala, né? Ele só não vai. Não. Faz nada. Sim, mas já fala, já. Algumas crianças já falam, já diz isso. Não. 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 Vão dormir? Não. Vem brincar? Não. Até mesmo coisas que elas gostam de fazer. Vem fazer isso? Não. Não, não. Então o não é imperativo na criança nessa fase. A criança também sente prazer em maltratar animais e outras crianças. A gente tem que estar atento a isso aí. Também sente prazer em se provocar dor. Essa criança que morde coleguinha também morde ele mesmo. Também se morde. É comum essa fase. Esta reversão do sadismo para o próprio ego é o que Freud vai chamar de quê? Quando ela morde o coleguinha, é o sadismo. Mas quando ela morde a si mesma, quando ela volta essa agressividade para o seu próprio ego, qual o nome que se dá a isso? Qual o contrário do sadismo? Fala, Valéria. Masoquismo. Isso, garota. Eu sabia que você conhecia o masoquismo. Que é o quê? Que é o sadismo voltado para o próprio ego. Então, se você tem no Christian Grey o sadismo, você tem na Natasha Steele o sadismo voltado contra o seu próprio ego. Ou seja, quem você tem ali? O masoquismo. Importante aqui é considerar que essas formas perversas da sexualidade sempre comparecem como, Juliana? Sozinhas? Como é que elas comparecem, Juliana Diniz? Eu tenho que falar agora o nome e sobrenome. Apresentar as duas, né? As duas Exatamente, formas. elas sempre se apresentam em pares. Sempre se apresentam em pares. Entendeu? Então, a gente precisa... Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim não, tá? Freud vai observar que essas formas perversas da sexualidade sempre comparecem aos pares. E aí o filme mostra bem claro, o livro mostra bem claro isso, né? Christian Grey e a Natasha Steele. O par tá feito. Ali o par, perfeito. E aí nós temos o par sadismo e masoquismo. E o par do sadismo e masoquismo, o que é que nós temos também? O exibicionismo e o voyeurismo. Também está ali presente, né? O tempo todo o exibicionismo. Eu acho até que esse foi o maior sucesso dos filmes, que fez mais sucesso que os livros. Porque o seu livro evoca a fantasia, né? No livro evoca-se a fantasia. O livro de uma certa forma dialoga com o par sadismo e masoquismo em cada um de nós. O filme evoca o inverso.
O filme vai evocar exatamente o par exibicionismo e voyeurismo. Não eram poucas as mulheres que suspiravam quando apareciam na tela o Christian Grey. Não eram poucos os homens que suspiravam quando aparecia na tela a Natasha Steele. Quem não queria ver a Natasha Steele algemada, seminua, tomando as chicotadas? Né? E quem não queria estar no lugar da Natasha Steele, sabe? Tomando a porradinha e ganhando a iPod. E estava ali. O filme evocando esse lugar de exibicionismo e voyeurismo. Ou seja, onde há a pulsão sádica, há o seu reverso, masoquismo. Onde há o desejo de ver o genital alheio, há o desejo de exibir o seu próprio genital. As duas coisas estão juntos. Estão juntos. Há ainda algo importante a ser dito, né? Para Freud, a expressão da sexualidade perversa, no caso aqui a sádica, não pode ser considerada doença enquanto se manifesta de forma plural, ou seja, de várias maneiras, na infância e nem de forma compulsiva e exclusiva. Para ele, a perversão passa a ser considerada uma doença quando ela se manifesta na vida adulta, de forma exclusiva e compulsiva, ou seja, a pessoa só sente prazer submetendo o outro ou sentindo dor. Quando esta forma de prazer substitui o prazer genital. Por isso dizemos que a Anastácia aqui é menos doente que o Christian. Porque no Christian o que você tem ali é uma pulsão sádica que se expressa como uma forma preliminar de obtenção de prazer que culminará no encontro sexual genital com o outro, né? Aliás, quando isso acontece, isso não pode ser considerado doença. Agora, o que a gente observa aqui é um certo fetichismo no próprio, né? O que você tem aqui é um fetiche no Christian Grey. No senso comum, a manifestação dessa pulsão sádica, de forma não exclusiva, ela se manifesta, por exemplo, através das músicas populares, né? Só um tapinha não dói, por exemplo. O que frequentemente a gente vai ouvir nessas músicas que faz as pessoas dançarem mobilizadas por esse tipo de fantasia sádica. Né? Bate, painho, soca, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, o funk você tem essa representação dessa agressividade, desse sadismo e faz um sucesso danado. Né? As músicas, principalmente no samba, no funk, né? E o sertanejo universitário agora também, já indo por essa pegada também da sexualidade, e você vê essas expressões o tempo todo. Né? O que de uma certa forma diz que esses desejos estão implícitos em cada um de nós, uns mais, outros menos, mas de perto ninguém é normal. É o que Freud vai falar no seu artigo Os 3 Ensaios da Teoria da Sexualidade. De perto, ninguém é normal. Outra coisa problemática no estabelecimento da sexualidade perversa de forma compulsiva e exclusiva é o que na psicanálise a gente diz que houve uma fixação. Né? É que por ela se dar no período do sadismo anal, é nessa fase que se dá, a fase dos 2 anos, a fase sádica anal, a pessoa não pôde atingir em seu desenvolvimento aquilo que chamamos de uma relação de objeto total. Para a pessoa fixada na sexualidade perversa, o outro não é uma pessoa, é um fetiche. O outro é um objeto, parte de si mesmo. Como nessa etapa a criança ainda não compreende a diferença entre os sexos, pessoas fixadas nesse período acabarão por ver o sujeito como um ser inferior, sem pênis, no caso da mulher, e o homem como ser superior, com pênis. A única diferenciação possível aqui é entre o ativo e o passivo, o superior e o inferior. O respeito à alteridade não está presente nesse tipo de vivência. Inclusive, essa questão é bastante evidente no livro. Christian nutre, literalmente, desprezo pela figura feminina. Quem lê os livros ou quem vê o filme percebe isso. Ele nutre desprezo pela figura feminina. Em seu inconsciente, a figura feminina está associada ao menos. Só servia para ser submissa e ser mandada. E foi isso que a Anastácia exatamente não suportou. E é por isso que o livro evoca um certo mal-estar. Você vê que há uma diferença no primeiro livro,
A ruptura dela não está com o fato dele bater nela, a ruptura dela não está no fato dela se submeter a sessões de tortura, não. O que é insuportável para ela é ele não valorizar a figura feminina. Aí para ela isso se torna insuportável. E ele literalmente mostra o desprezo ali pela figura feminina, ou seja, pela figura castrada. Né? A Sandra, a psicanalista Sandra, amiga minha, ela tem um trabalho muito bonito sobre a questão da castração no feminino, e ela vai mostrar sobre essa figura insuportável pelo homem, né? O homem não suporta ver, né, essa nudez castrada. O fetichismo, ele é uma tentativa de negar a castração simbólica do feminino, de colocar um pênis ali, alguma coisa naquele lugar. E aí o que se coloca, né? O sujeito não conseguindo dar conta do não todo, que é o feminino, precisa colocar alguma coisa no lugar, tamponar essa ausência do pênis, né, Juliana? Tamponar a castração. E aí ele coloca o quê? Aí ele coloca a calcinha, a lingerie, o sapato, o pé, né, o chicote, a algema, ele coloca alguma coisa para tamponar aquilo. Exatamente por não conseguir suportar a ideia da castração, a ideia do não todo fálico, que é o feminino. E é isso que o Christian tem que lidar. Esse mal-estar vem do fato de que o livro não é uma história de amor. Aí pronto, já frustrei a maioria de vocês aqui. O livro não é uma história de amor. E é interessante a gente observar como o livro foi lido como se fosse uma história de amor. E não é uma história de amor. Um homem e uma mulher com funções diferentes, né, e a ideia de complementaridade, que é a ideia presente nos livros de romance, né? A alma gêmea, o outro que me completa, o amor que vence tudo, todas as dificuldades. Isso não tem no livro. O que nós temos no livro, na verdade, é algo sufocante, é algo doentio. Nós temos ali uma mulher que se submete de forma passiva a um homem arrogante, a um homem que nutre desprezo pelo feminino e que para ele o feminino só tem essa função de ser castigado pelo masculino. É disso que se trata a história do livro. É como se fôssemos adentrando uma espécie de bolha do qual os dois personagens matam e deixam se matar. O sofrimento do perverso é evidente. Ele está condenado a não poder se relacionar de verdade. Esse a gente falou no encontro passado, inclusive o vídeo já está liberado. Ó, assistam o vídeo, indiquem o vídeo, siga o canal, tá? Siga o meu canal para poder a gente ter mais amplitude. Cliquem lá, indiquem para os amigos. No primeiro vídeo a gente falou sobre isso, né? O sofrimento do perverso está em que ele é condenado e não poder se relacionar de verdade, exceto se o outro se adequar exatamente às suas premissas. O perverso só se relaciona por contrato. O que é impossível numa relação humana. Não se ama por contrato. É impossível. Não se pode haver com controle em cima daquilo que não é controlado. Não se controla os afetos. Não se controla a pulsão. Não se controla a libido. Né? E aí esse perverso, ele deseja que o outro se adeque às suas normativas. E quantos casais a gente não recebe na clínica destruído exatamente por conta das pulsões sadomasoquistas? De um outro que está ali gozando com o sofrimento. De um outro que está ali retirando prazer do sofrimento. Não é à toa que hoje a violência psicológica se tornou crime. Nem todos os Christians Grey, gente, batem. Porque nem toda violência é física. Hoje, violência psicológica é crime. E quantos Christians Grey nós temos aí que destroem a mulher psicologicamente? E é disso que a gente está falando. Não é incomum que a mulher nutrida pelo ingênuo desejo de transformar o homem... Quantas falas a gente não tem isso?
Ah, mas ele vai me amar. Ó, eu vou conseguir transformar ele. Se eu amar ele o suficiente, se eu amar ele bastante, ele vai ser diferente, ele vai ser transformado. Eu acredito, eu creio. Eu acredito. Tô até fazendo campanha na igreja para isso. Eu creio. Já tô até fazendo terapia de casal sozinha. Conheço vários que chegam na clínica querendo fazer terapia de casal sozinha. Eu falo, vem cá, mas como é que funciona a terapia de casal sem o casal? Não, não, mas em algum momento, quando ele vê a minha transformação, ele vai vir. Aí eu falo, isso, olha, eu tenho que invocar aqui o Quevedo. Isso não existe. Quem lembra da figura icônica do Quevedo, né? Isso não existe. Não tem isso de terapia por, sabe, por osmose. Eu vou fazer terapia e por osmose o outro vai se transformar. Isso não existe, isso não acontece. Mas o que não falta são pessoas, né? Eu tô falando mulher aqui, não quer dizer que só as mulheres, também tem mulheres sádicas, também tem homens que sofrem. Mas é que a proporção na clínica, a presença maior são de mulheres, né? Que acreditam nesse amor romântico, que é o espartilho do século XXI, e que acredita que se amar piamente, né? A gente tem um caso célebre disso, por exemplo, na própria Bíblia. A história de uma mulher chamada Lia, que ela dizia assim, olha, dessa vez Jacó vai me amar, porque eu vou dar um filho para ele. Porra, Lia pariu igual, filho, eu vou te falar, igual minha avó. E Jacó nunca amou essa mulher, porque o texto diz que Jacó amava Raquel, acabou. Tá lá no Gênesis, texto sagrado, né? Para muita gente, uma literatura, uma narrativa sagrada, tá lá. Jacó amava Raquel e acabou. Mas ali acreditando que se dessa vez, olha, dessa vez eu vou dar aquela cruzada de perna que ele nunca viu na vida dele. Dessa vez ele vai se apaixonar por mim. Aí dava aquela cruzada de perna e paria um filho e Jacó, nada. Aí ela dizia, mas dessa vez eu tenho mandrágoras. Tem uma aqui, a mandrágora aqui poderosa, que eu vou fazer aqui um chá de mandrágora, vou botar debaixo da cama dele, eu vou fazer aqui um feitiço da lua, eu vou fazer, sei lá, um banho de rosa, um chá de calcinha, eu vou fazer aqui feitiço de amarração, eu vou aqui na cigana da saia rodada, na pombagira da sete saia, sei lá, eu vou em algum lugar. Agora ele se apaixona por mim. Na igreja, no monte, né? Nas correntes. Ou seja, o sujeito fica naquela ilusão de que vai fazer alguma coisa que vai prender o outro. Feitiço de amarração. O único feitiço de amarração que eu conheço é o 90. Amarra que é a maravilha. Ligou para o 90, mas prende marido. Uma vez a menina perguntou para mim, eu trabalhava na livraria muito tempo atrás, você tem um livro aí para prender marido? Eu falei, tenho. O 90. Isso prende o cabra em qualquer lugar do Brasil. Mas as pessoas acreditam nessas ilusões, né? As pessoas acreditam que se amar o suficiente vai transformar o outro. E o que é que o texto fala de Jacó? Jacó continuava gostando da Raquel, filho. Jacó estava apaixonado pela Raquel. Nada do que Lia fizesse era capaz de remover. E olha que Lia foi filho para Jacó. Foi filho para Jacó. Eu gosto muito desse texto porque ela diz assim: agora ele vai me amar. Que eu vou fazer por ele, filho. Mulher nenhuma fez. Eu tinha uma paciente que foi amante de um cara por 12 anos. E dizia sempre isso para ela mesma: agora ele vai me amar. Porque, olha, eu vou botar aquela lingerie que pinica mais que urtiga. Eu vou fazer as do fim. Agora ele vai se apaixonar por mim. Um dia o cara se aposentou e chegou para ela dizendo que com a aposentadoria, ele ia se mudar com a família para um lugar bem longe, da roça, e que aquilo dali era o último dia que eles estavam se vendo. Depois de 12 anos, ela acreditando que um dia ele vai me amar. Então, essa ideia está presente na Anastácia. Essa ideia, né, que permanece na relação destruindo a si mesma com uma ferocidade terrível. O homem, por seu turno, vence quando derrubar a parceira, quando transforma a outra em menos que nada. Em menos que nada. Como é que você sai de uma relação dessa? Depois de 12 anos, o cara vira para você e diz, olha, acabou aqui, né?
eu estou me aposentando e agora eu vou dedicar minha vida toda somente à minha esposa. Mas e o que nós tínhamos? Não, o que nós tínhamos acabou. Acabou aqui. Então nós não tínhamos nada. E é isso. E é isso. E como é que a pessoa se sente? Menos que o nada. Quem ganhou nessa relação? Só o sádico ganha na relação. Só o sádico ganha na relação. Esse é o aspecto doentio da sexualidade humana que se apresenta com toda a sua complexidade e sofrimento repetitivo o tempo todo. Agora eu pergunto para vocês, mas por que, Jara, apesar de tudo isso, o livro vendeu 80 milhões de cópias? Por que todo esse sucesso, né? É porque todos nós carregamos, de alguma forma, moções de sexualidade perverso, sádico, masoquista. Todos nós. Voyeuristas, exibicionistas. Todos nós. Se assim não fosse, nós não ouviríamos essas músicas que ouvimos, nós não viríamos os filmes que vemos, nós não leríamos os livros que lemos. Todos nós temos essas moções, né? Todos nós temos essa coisa que fez o Freud escrever que o normal sonha à noite com aquilo que o perverso realiza de dia. Né? Não é à toa que o quarto do motel é meia luz. Que é para a gente realizar à noite, né? Sonhar à noite com aquilo que o perverso realiza de dia. Tá ali no motel, né? Tem gente que nem se permite ir ao motel. Nem se permite ir ao motel. Pensar no motel já é transgredir algum tabu, alguma normativa dentro de si. O problema é que estamos desavisados sobre esses desejos inconscientes. Desejos esses que só podem ser conhecidos aonde, gente? Na análise. É onde Freud diz que de perto ninguém é normal. Freud escreve assim, no campo da sexualidade, a partir da análise a gente começa a perceber que mesmo o sujeito mais recatado, mais cheio de tabu, mais cheio de moral, mesmo esse sujeito está cheio de perversão dentro de si. Quanto mais o sujeito invoca moral, mais a perversão está presente dentro dele. Porque todo excesso esconde o quê? Uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Todo sujeito que precisa razoar para si um nível imenso de santidade, pode ter certeza, ali tem um pecador inveterado. Por isso ele precisa invocar a santidade. Ele precisa invocar o oposto. E aí o Freud escreveu, todo excesso esconde uma falta. Em uma análise, nós iremos descobrir uma pessoa muito diferente daquilo que nós imaginávamos ser. Por trás de toda ingenuidade romântica, que desejos nós iremos encontrar? As pessoas se sentem atraídas e seduzidas por algo que retrata aquilo que elas sentem, mas que elas não conseguem nomear. Não conseguem localizar que o que é retratado é o indigesto e sombrio universo das relações perversas. Não é à toa que filmes como o filme do Coringa foi um sucesso imenso. Filmes como os Jogos Vorazes, né? Os Jogos Mortais, fez muito sucesso. Gente, Pânico, acabou de estrear no cinema o Pânico 5. Fazem 20 anos que foi lançado o primeiro Pânico. E não se cessa. É sucesso. Os livros de Stephen King são sucessos absolutos. Porque retratam exatamente o quê? A nossa condição sombria. Aquilo que é indigesto e sombrio nas relações perversas. De alguma forma, as pessoas se veem retratadas na Anastácia e no Christian, sem poderem discriminar muito bem o que é saudável daquilo que não é. Chega um momento que você não consegue mais separar, né, aquilo que é saudável daquilo que não é saudável. As duas coisas transitam de uma forma tão coesas que é difícil dizer quando termina um e começa outro. Outro texto de Freud, onde ele começa a sistematizar a noção de masoquismo, é o texto escrito em 1919, Uma Criança é Espancada, ou Bate-se numa Criança. Né? É o texto de Freud.
onde ele vai tratar do estudo de uma fantasia que, segundo ele mesmo escreve, era frequente em sua clínica. E o estudo se refere a 6 casos, 2 homens e 4 mulheres. Ele se atém ao exame de um dos casos, uma mulher adulta relatando-lhe a fantasia de uma criança sendo espancada. Inicialmente, o relato da paciente é vago. Estão batendo uma criança qualquer. Freud, com o objetivo de investigador, através de um interrogatório, vai refinando, tentando refinar a fantasia, pois a paciente não sabia se tratava de um menino ou de uma menina. Também não sabia quem estava batendo na criança. Quem está batendo a criança é um adulto. Quem está batendo é o meu pai. A criança castigada é outra criança, não sou eu. Se o pai bate outra criança, é porque o pai gosta de mim. A criança espancada é odiada por mim, o irmão mais novo ou preferido do pai. A criança espancada sou eu, sentimentos de culpa por desejos incestuosos. Ser espancada pode ser substituída por ser humilhada. A autora da fantasia passa a ser espectadora da cena, sendo o pai substituído por um professor, uma figura de autoridade. A criança espancada pelo professor é substituta da própria criança. E aqui nós temos o núcleo de uma fantasia masoquista, ancorada em desejos incestuosos dirigidos ao pai, na vertente do complexo de Édipo, acompanhada de sentimentos de culpa e expiação. A fantasia de flagelação torna-se sexualizada. Se pensarmos no conhecido trabalho de Freud sobre as teorias sexuais das crianças, lembraremos que uma dessas teorias concebe o ato sexual dos pais como algo sádico ou cruel, mas provavelmente prazeroso, donde a equação, se é cruel, também é prazeroso. E aí, migra-se essa conclusão para o prazer de fantasia de flagelação. Lacan fala de uma paciente que chega para ele e fala: eu acho que meu marido não me ama mais. E ele pergunta: por quê? Ele parou de me bater? Entende como Freud vai associar a questão do ato sexual dos pais como algo cruel, mas que também é prazeroso, e a associação que, se é cruel, é prazeroso? Depois da dissolução do complexo de Édipo, a perversão permanece como herdeira da carga de libido daquele complexo. E não é à toa que Freud vai dizer que o herdeiro do complexo de Édipo, o que é? É o superego. O superego é o herdeiro do complexo de Édipo, oprimido pelos sentimentos de culpa ligados a ele. Por ocasião da mudança de objeto, desmame, a menina passará a desejar o pênis do pai e ser penetrado por ele. A culpabilidade desse desejo edipiano levará a menina a expressar de uma forma regressiva a fantasia de ser espancada, chicoteada, violada. Fantasia tipicamente feminina. O chamado enigma feminino pode ser assim definido. Quanto mais a mulher é ferida, mais desejada ela se sente. Quanto mais ela decai, mais ela torna seu amante poderoso. Forte isso, né? Quanto mais ele me desdenha, mais ele me ama. Quanto mais ele me faz sofrer, mais eu não consigo esquecê-lo. Quanto mais ela se submete, maior poder ela acredita ter sobre seu amante. Quanto mais ela se submete. Olha, se eu fizer isso, dessa vez ele não me esquece. Olha que eu estou trazendo uma figura, eu estou trazendo para vocês de propósito uma figura do mundo, né, da literatura judaica cristã. Eu estou trazendo Lia, eu não estou trazendo aqui uma prostituta, eu não estou trazendo aqui uma vadia, uma puta, não. Eu estou trazendo alguém da literatura judaica veterotestamentária para vocês verem como funciona essa questão. Quanto mais Jacó fazia Lia sofrer, mais ela acreditava que, se fizesse alguma coisa diferente, ele o amaria. E o texto o tempo todo termina assim: e Jacó amava Raquel. Mas a Lia dizia: se eu fizer isso, dessa vez ele vai se apaixonar por mim. Se eu lhe der um filho, se eu fizer sexo dessa forma, daquele jeito, se eu fizer o que a esposa não faz. Se eu fizer o que a esposa não faz, ele vai esquecer a esposa. Agora ele vai esquecer a Raquel. Agora ele vai ficar comigo. Essa narrativa é muito comum, né, Fernando? A gente escuta isso da clínica.
Meu amigo Fernando Francisco, lá de Pernambuco, a gente escuta muito isso na clínica. Ah, mas dessa vez, olha, eu já comprei aqui aquele espartilho, aquela lingerie que pinica mais que urtiga. Dessa vez aqui vai ser batata. Ele falou que tá assim, ó, só falta um pouquinho de nada para ele largar a esposa, aquela megera. Ele vai largar aquela megera. E é interessante, né? O discurso entre Lia e Raquel eram duas irmãs, o discurso de ódio entre as duas, né? E de uma certa forma também a Raquel prevalecendo sobre isso, né? Quando a Raquel encontra as mandrágoras, para quem não sabe, mandrágoras eram raízes de uma planta que, de acordo com a superstição lá do mundo do Antigo Testamento, era mais ou menos uma espécie de um feitiço de amarração. Né? Então, se você fizesse um chá de mandrágora, eu colocasse as mandrágoras debaixo da cama, né? Aquilo causava potência sexual no sujeito, porque Jacó já estava, filho. O Jacó já estava nas do fim, né? Porque era duas mulheres disputando ali sexualidade o tempo todo. O cara já estava pedindo arrego, já estava usando Viagra já. E aí a Raquel encontra a mandrágora e a Lia fala: pô, vamos me dar essa mandrágora aí para ele ficar comigo. A Raquel fala: não, a gente vai ter que negociar isso aqui. Mas em troca, eu vou querer alguma coisa em troca. E aí a mulher se submete ao homem, se submete a outra mulher, se submete à humilhação, se submete ao vexame e vai se submetendo. Vocês entendem que essa questão da submissão, ela não termina, ela não tem fim? Ela vai se submetendo à humilhação vexatória, ela vai se submetendo aos bate-bocas na rua, aos conflitos, né? É o homem ali se sentindo o rei, duas mulheres batendo na cara da outra, puxando o cabelo da outra. O homem é meu, não é meu, é meu. E o cara ali naquela posição de rei, de olho numa terceira. E tá ali. E a mulher se submetendo cada vez mais. Então você tem essa ideia de que quanto mais ela se sente vencida, maior prazer ela sente também como se sente mais amada. A derrota feminina é a potência da mulher. Olha que coisa terrível, Juliana, de se ouvir. Isabel, que coisa terrível de se ouvir. A derrota feminina é a potência da mulher. Terrível isso. Eu, quando estava estudando esses textos aqui, eu falei, cara, como é que esse livro fez tanto sucesso? Não dá para entender. Quanto mais derrotada, mais potente a mulher se torna. Quanto mais ela se submete à lógica do sádico, do masculinista, e aí isso explica por que a violência doméstica cada vez aumenta tanto. Isso explica por que o Brasil hoje é um dos países com o número mais alto de violência doméstica no mundo. Por causa disso. A derrota feminina é a potência da mulher. A organização perversa é provavelmente uma defesa contra uma relação de intimidade no sentido mais profundo, de entrega e dependência no caso do sádico. O sadismo é um componente da opção sexual, mas pode destacar-se ao assumir uma proporção maior, recebendo então o nome de pulsão destrutiva, transformada em pulsão de morte. O sádico precisa controlar a relação, tornando-se incapaz de reciprocidade. Ele usa os objetos para manter a ilusão que pode viver sem objetos de amor. Ele coloca o objeto no lugar daquilo que foi castrado, da castração simbólica. Ele nega a dependência amorosa. O perverso, ele é perverso porque é incapaz de fazer vínculo. Quando começa a se instalar uma ligação afetiva, ele desinveste. Sabe o que o Christian Grey fala para essa menina aqui, coitada? Sabe o que o Christian Grey fala para ela? Para Anastácia? Eu já tive 15. Eu já tive 15 submissas antes de você. Você só é a 16ª. Terrível isso, hein, Valéria? Você acha que você é a primeira? É. Antes de você, eu tive foi 15. Você só é a 16ª. E aí a ingenuidade diz o quê? Ah, mas eu vou ser a última. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Porque eu vou me submeter mais do que as outras 15. A derrota feminina é a potência da mulher. Gravem essa frase aí. Terrível. Então a perversão representa uma patologia da relação. Ela representa o falso, o artificial,
produzindo comumente um sentimento de vazio. Christian diz a ela que só consegue ficar ao seu lado se ela se apresentar a ele como objeto e não como uma pessoa. Porque é isso que o sádico faz. Ele não se relaciona com pessoas, ele se relaciona com seus fetiches. Não importa qual é a mulher, desde que todas elas estejam com a lingerie vermelha. Não importa qual é a mulher, desde que coloque o sapato tal. Não importa qual é a mulher, desde que vista o vestido amarelo. E por aí vai. O sujeito está preso ao fetiche. Então ele não se relaciona com uma pessoa, ele se relaciona com objetos. E objetos que devem se submeter a ele. Depois de muito vai e vem, ela aceita. Há um diálogo interessante entre eles quando ela, já tentando se desvencilhar do controle sufocante, vai até a casa de sua mãe, que também é outra romântica, que esse é o problema de toda romântica, né? As mulheres que correm com os lobos, a escritora Clarice Spíncola vai falar sobre isso, né? Essa mãe que adoece os filhos, daí a importância da Baba Yaga, né? Eu tenho um vídeo no meu canal do Instagram, onde eu falo que boas mães criam boas donas de casa, mas são as bruxas que criam mulheres de verdade. E eu falo isso lá, se vocês quiserem ver esse vídeo, está no meu canal do Instagram. Eu falo isso a partir do Contos de Fada, de uma análise que eu faço do Contos de Fada da Cinderela. Aliás, gente, aproveita aqui para seguir meu Instagram também. O Contos de Fada da Cinderela. As boas mães criam boas donas de casa, mas são as bruxas que criam mulheres potentes. E aí a Clarice Spíncola vai falar da Baba Yaga. E qual é a principal característica dessa bruxa? Ela engole crianças, filho. Baba Yaga não suporta crianças, que é a ingenuidade da mulher, que é a infantilidade da mulher. A Baba Yaga é aquela mulher que não suporta a ideia de ingenuidade, que não permite, né, não cabe a uma mulher ser ingênua. Isso é o papel de uma criança. Isso é o papel de alguém que depende de um outro, né? Desse lugar de passividade, de ingenuidade. Isso me lembra o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e agia como menino, mas agora me tornei um homem, já não faço mais as coisas de menino. Isso vale também. Quando eu era menina, eu também assistia videozinho da Disney, eu também acreditava no Príncipe Encantado, eu acreditava em tudo isso, mas eu deixei de ser menina. Eu agora virei uma mulher. Porque não se nasce mulher, se torna mulher. Então, eu agora me tornei uma mulher. Então, a mãe da Anastácia é outra romântica. É uma boa mãe. E boas mães criam boas donas de casa. E ele a segue até a mãe dela. Ele diz assim: você vai gostar do que vai acontecer com você. Deixar-se ser dominada é um modo de não assumir responsabilidade. Eu quis frisar essa frase aqui para vocês verem bem como funciona isso. Olha, Mônica, Willy, você vai adorar esse lugar, sabe? De dona de casa, esse lugar de... Sabe? Fica nesse lugar assim. Fica nesse lugar assim. Deixa as responsabilidades comigo, que eu sou o homem da casa. Deixa comigo. Você vai adorar esse lugar de não fazer escolhas. Deixa quem faz as escolhas para você sou eu. Só se deixa levar. Só se deixa levar. E sabe qual é a resposta dela? Ela aceita. Ela aceita. Essa é a proposta do Christian Grey. Deixar-se ser dominado é um modo de não assumir a responsabilidade. Gente, se tem uma coisa que a análise ensina, é exatamente que cada um de nós deve assumir o quê? Responsabilidade. Freud diz assim, sobre a felicidade, não vale aqui opinião nenhuma. Cada um deve dizer para si mesmo como deseja ser feliz. E assuma a responsabilidade disso. Desejo se sustenta. O que ele está dizendo aqui é, olha, deixa o teu desejo comigo, tá? Não assume responsabilidade, não. O lugar de não assumir responsabilidades é o lugar do infantil. O sádico, ele quer uma mulher infantilizada do seu lado. É isso que o sádico quer, uma mulher infantil. Alguém que é incapaz de assumir riscos. Alguém incapaz de assumir responsabilidades pelos seus próprios afetos. Alguém incapaz de fazer escolhas.
E a coisa vai seguindo até que a Anastácia começa a perceber a gravidade da situação. O Christian se mostra frio, distante, não pode ser um namorado para ela, não pode levá-la para jantar, não pode deixar que ela o toque. Sabe aquela coisa do cara que fala assim, olha, eu quero que você seja minha amante, mas ó, se a gente se encontrar na rua, não fale comigo. Né? A gente não anda de mão dadas. A gente não pode andar de mão dadas no shopping. A gente não se toca, sabe? A gente só se toca, se abraça, se beija no motel. Saiu do motel, eu não te conheço. Você não me conhece. E o outro aceita. Que relacionamento é esse que eu não posso tocar, que eu não posso abraçar, que eu não posso, sabe, sentir o cheiro na rua? Que é isso? Né? E o outro aceita. Ele não pode ser tocado, não está psiquicamente disponível para ela. É isso. Eu não estou psiquicamente disponível para você. E aí, sabe qual é a resposta dela? Tudo bem. Me mostra o que de pior você pode fazer comigo. Essa é a resposta. Ela diz, ok, vamos parar com esse jogo de faz de conta. Seja quem você é de verdade. E ele mostra. Leva ela até a sala de tortura e bate nela violentamente. Pronto. Mostra exatamente quem ele é. A Anastácia Cinderela acorda do seu conto de fadas. Contando com seus recursos internos, seu aspecto que não cedeu ao prazer masoquista, que ela sentia ser dominada, ela se dá conta de que não havia uma relação entre ela e o Christian, que nunca poderia haver. Christian é uma pessoa doente, muito doente, alguém que nunca pôde, talvez nunca pudesse vir a aprender o que era uma mulher. O único modo de relação que podia estabelecer era da superioridade e inferioridade, do dominador-dominado, do mais homem e do menos mulher. Freud, citando Le Bon, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, escreve: pelo simples fato de pertencer a uma massa, o homem desce vários degraus na escala da civilização. Le Bon se detém especialmente na diminuição da capacidade intelectual, experimentado pelo indivíduo que se dissolve na massa. E então Freud coloca uma nota de rodapé na qual cita um verso do poeta Schiller. Cada um olhado separadamente é passavelmente arguto e sensato, mas se estão incorpore, logo se revelarão uns asnos. Só isso explica o sucesso do livro. Só isso explica o sucesso do filme. Mais adiante, Freud nos conta que se nos igualarmos ao mínimo denominador comum, temos alguma chance de escapar à ira do pai. Na mulher, Freud diz, o super-eu é um pouco menos severo, já que ela geralmente não se identifica ao pai no conflito edípico. A passividade masoquista da mulher é sucedânea da identificação com a mãe na luta pelo amor do pai. A heroína desse romance parece funcionar essa dinâmica psíquica, tendo permanecido fixada nela. Aos poucos, os dois vão se apaixonando e o sexo vai ficando mais intensamente amoroso e menos intensamente sadomasoquista. Ela vai redimindo o príncipe das suas feridas de infância e ele a trata cada vez mais como um bebê. Note bem que, para que esse relacionamento dê certo, ela precisa se infantilizar cada vez em níveis maiores, a ponto dele tratar ela como um bebezinho. Eu acho interessante alguns relacionamentos que o casal chama, inclusive, o outro de bebê. Eu acho isso extremamente significativo. Gente, os apelidos que o casal dá um ao outro, olha como isso fala pra caramba na clínica. Quando eu vou atender o casal, a primeira coisa que eu pergunto é como vocês se chamam na intimidade? Aí o que eu escuto? Ah, pai, mãe, bebê, Filha. fio. Sabe aquela coisa? Tem casal, gente, que chega até a infantilizar a voz para falar um com o outro. Eu atendi um casal que a mulher infantilizava a voz toda vez que ia falar com o marido dela. Amorzinho, né? Falei, meu Deus do céu, você tá me dando enjoo. Chega a dar enjoo. E você vê essas coisas. Porque o sádico só consegue sustentar uma relação se o outro for totalmente infantilizado. E é assim que acontece. Não quer... Ele, inclusive... Olha, isso aqui, Ébana, é terrível, Ébana.
Ele não quer que ela trabalhe. Uma vez eu apresentei uma amiga para um amigo, né? E pensa numa garota inteligente, trabalhadora, assim, conquistadora. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, né? Ela já com 30 e poucos anos de idade, apresentei para um amigo, que a primeira coisa que o cara faz é: a mulher minha não trabalha. Ela falando comigo, eu falei: e aí, o que é que tu fez? Ela quase dei na cara dele. Como é que fala isso para uma mulher que trabalha desde os 14 anos de idade? Mulher minha não trabalha? Eu, hein? Ainda que ele fosse rico, maravilhoso, poderoso. Trabalho não é só uma questão de dinheiro. Né? E aí, o Ébana, ele diz para ela assim: olha, mulher minha não trabalha. Aí ela fala: mas eu vou trabalhar. Aí o que ele faz? Ele compra a empresa. O que a Clarice Lispector falaria sobre isso, gente? O maldito compra a empresa que a Anastácia trabalha. Tá lá na porcaria do livro. Quando eu li isso, eu falei: não acredito. Não acredito que chega nesse nível. Ele compra a empresa para quê? Para continuar no lugar do dominador. Ele agora também é o chefe dela. Entende que o dominador quer dominar o sujeito em todos os níveis. Ele não aceita dividir essa dominação com a empresa. Olha, se tem uma empresa, tem um outro chefe. Aí o que ele faz? Eu compro a empresa. Foi lá e comprou a empresa. Pronto, você quer trabalhar? Então você vai trabalhar para mim. Seu chefe agora sou eu. Compra a empresa. Todo mundo acha isso lindo, né? Eu achei isso no nível de perversão que eu falei: cara, olha, eu nunca li um livro com tanta perversão, nem os livros do Stephen King, de contos de terror, tem tanta perversão quanto tem nesse livro. E aí ele continua nesse lugar, não suporta ser tocado, só ele a toca. Aos poucos ela vai compreendendo isso. Eles até fazem umas sessões de terapia em conjunto, com o analista dele. Isso aqui eu achei fantástico também. Eles fazem terapia de casal juntos, mas com o analista dele. Porque ele é o cara que tem tudo. Inclusive, ele tem analista também. É muito comum a gente ver em situações, né, Fernando? Eu atendi durante um tempo numa região bem rica aqui no Rio de Janeiro, que é a Barra, né? E era muito comum ver essa relação do analisante com o analista, tipo assim, essa coisa de eu posso te pagar. Sabe? Essa coisa do analista enquanto um objeto de fetiche. O meu cachorro custa 10 mil reais, e o meu analista custa 600 reais, 700 reais a sessão. O meu carro é um BMW, o meu apartamento é aqui nesse conjunto mais caro da Barra, e o meu analista é esse. Ou seja, o sujeito se coloca naquele jogo perverso do capital. Né? E é uma espécie de um fetiche mesmo, né? E aí é isso, vamos fazer terapia, mas você vai fazer com o meu analista, o cara que eu pago. Que, inclusive, né, eu fico me perguntando o que um perverso está fazendo numa clínica psicanalítica, com terapeuta. O que o perverso faz nesse lugar? Né? Hoje você já tem, dentro da psicanálise, um discurso da possibilidade do perverso na clínica. Mas aquilo que faz a clínica funcionar de fato, que é a questão transferencial, tem muito debate sobre isso. Tem muito debate sobre isso. Aos poucos, ela vai compreendendo isso. Inclusive, é lá na terapia, no terapeuta dele, que ela fica sabendo a origem infantil do lado obscuro dele. Ou seja, o terapeuta, de uma certa forma, justifica porque ele é assim. Ó, ele te bate porque ele sofreu na infância. Ah, então tá explicado porque que eu apanho. Tá explicado. Né? Tá explicado. Isso me lembra Lacan dizendo: saber que você tem um problema é só o primeiro passo. Só saber não basta. Só saber não basta. A defloração dessa virgem acontece de maneira que ela vai descobrindo o profundo prazer erógeno de todas as partes do seu corpo. Mas o que chama a atenção é que ela se entrega ao domínio do outro. O que a excita é necessariamente algo do campo da tortura. Até o final do segundo volume, mesmo sendo pedida em casamento como em qualquer conto de fada, ela continua uma princesa fetiche. Christian Grey a trata como objeto fetiche. E é exatamente esse lugar de ser um objeto fetiche que excita a Anastácia. O que diria a Clarice Lispector se soubesse que é um best-seller
em que o homem compra até o local de trabalho da sua amada para ter total controle absoluto sobre ela. Ele não precisa mais, ela não precisa mais pensar em nada. Conforme diz Winnicott, ela é a mulher bebê, a sua majestade. Aquela que ainda não teve de ser histérica. Aquela que ainda não se reconhece no espelho. Inclusive, em vários momentos do livro, a personagem se olha no espelho e não reconhece a mulher que vê refletida nele. Quem percebeu isso no livro? O tempo todo, várias vezes, ela olha para o espelho e não se reconhece. Inclusive, também ela sofre de quê? De processo, né, de anorexia, de alimentação. É uma virgem de pensamentos, cheia de princípios politicamente corretos, né, e que é albarroada por um erotismo mortífero, sucessor dos transtornos alimentares. Júnia, a gente vê isso nitidamente na clínica, nos transtornos alimentares, né? A questão da pulsão de morte. Como se sugerisse ali uma passagem saudável, né? Ela sai da anorexia ao masoquismo. Pronto, está curada. Olha que passagem saudável. Da anorexia ao masoquismo. Sempre no meio de qualquer das dezenas de cena onde há penetração, eu achei isso também muito interessante, a camisinha é sempre mencionada. Olha, gente, foi a primeira vez que eu li sexo sadomasoquista seguro. Isso é inédito para mim. Sexo sadomasoquista seguro. Todas as vezes que tem penetração, a autora faz questão de registrar que, olha, eles estavam usando camisinha. Tinha porrada, tinha chicotada, tinha tudo, mas era sexo sadomasoquista seguro. Eles usavam camisinha. Como isso é possível? Mais uma manifestação da pulsão de morte. Esse pode ter sido, inclusive, um dos ingredientes de atração do livro. Uma moderna e picante história de Cinderela, onde a heroína desperta para as volúpias do sexo e o príncipe sapo se transforma num belo e simpático príncipe. E também ele se desperta para uma relação de amor. Grey, o personagem sático, sofre uma transformação. Enamora-se de Ana. E à custa desse enamoramento, se humaniza. Vai diminuindo suas práticas sádicas, pede a Ana em casamento, ela engravida, e como nos bons contos de fada, o que acontece? Foram felizes para sempre. Como todos bons contos de fada, e foram felizes para sempre. Bom, esse é o casal Christian Grey e Anastasia Steele no divã de Freud. Perguntas? Falas? Podem abrir o áudio e comentar. Quer acrescentar alguma coisa, Fernando? Fica à vontade, meu amigo. Todos vocês aí. Ébana falou que ia perguntar sobre as falas infantis. Não pode deixar, as falas infantis estão presentes. Vamos abrir a câmera para tirar foto, gente? Fala, quem falou? Que ela se despersonaliza tanto que até a roupa que ela usa, né? Não é ela que... É horrível ouvir o relato dela. Assim. Ô, Mônica, se até o lugar onde ela trabalha ele compra, esse homem controla tudo. Ele controla do que ela come. E outra coisa, você observou que todas as vezes que eles se encontram, a primeira pergunta que ele faz é se ela comeu? Sim. É a rainha, é a majestade bebê. Você já comeu? Ó, comprei uma calcinha nova para você. Ele compra tudo, ele controla tudo. Da calcinha o que ela come. Tudo. Inclusive o trabalho. Já que você quer trabalhar, então compra a tua empresa. O seu chefe sou eu. E aí ele dá folga para ela quando ele quer. E por aí vai. É um controle total. O que me espanta não é a escrita. O que me espanta é o quanto houve de admiração de muitas mulheres em cima disso. É isso que de fato espanta. Mais alguém quer acrescentar? Mais alguma fala? Gente, ó, quem não fez a inscrição ainda, faz a inscrição para poder receber o certificado. Não deixe de fazer a inscrição, tá?
para poder receber o certificado lá da Universidade Federal Rural. E não deixe de participar aqui também. Muito bacana ter cada um de vocês aqui. E Jairo, Fala, querida. Anastácia também é o nome de uma princesa. Será que Sim. aí tem uma relação também? Na verdade, é uma princesa mais nova, né? Na coleção da Disney, é das princesas mais novas, né? Mas, para mim, assim, o que invoca o nome, né? Porque o nome vem de Ana, que invoca exatamente esse lugar de ingenuidade, sabe? Invoca esse lugar de ingenuidade. O tempo todo a autora mostra uma certa ingenuidade no feminino. É como se soubesse um tipo de feminino, né? O feminino ingênuo. Que feminino é esse? O romântico. Márcia Adler, querida, que prazer imenso ter você aqui. Você quer contribuir também com alguma fala? Fico muito feliz com a sua presença, viu? Aliás, com todas vocês aqui. Essa coisa do infantil, isso me lembra muito um livro dentro da psicanálise que fala sobre o infantil na análise, né? E a análise do infantil, né? Desse sujeito, na década de 90, ficou muito famoso um livro chamado Complexo de Cinderela. Sim. E uma das características principais desse livro era exatamente a infantilização, né, da mulher, esse complexo de Cinderela. E depois também veio o complexo de Peter Pan, né? O homem que se recusa também a se tornar adulto, né? Que também está ali dentro do processo de infantilização. Ah, que coisa boa, querida. Então, você vê que a característica é muito forte da infantilização. E é nisso, né? Quanto mais ela se infantiliza, mais vai dando certo esse romance. É o romance que dá certo porque o outro se infantiliza totalmente. Isso me lembra uma fala de Freud, quando Freud diz assim... Freud diz assim, quando duas pessoas estão juntas e em tudo se concordam, é porque uma das duas deixou de existir. Freud escreve sobre isso. Quando duas pessoas estão juntas, em tudo se concordam, uma das duas deixou de existir. E é isso. O livro, aos poucos, vai mostrando uma mulher que vai deixando de existir enquanto mulher e vai se infantilizando para existir dentro dessa relação. E o que me espanta é colocado isso como um final feliz. Isso é colocado como um final feliz. Eles se casam e olha esse lugar terrível, né? Tem uma poetisa que ela escreve assim, que não existe nada mais terrível para a mulher do que ter como única opção o casamento. Mas o livro vai terminando para essa única opção. E ele diz assim, e casou, e ela foi mãe, e foram felizes. Olha a coisa, né? A coisa da mãe, da maternidade como um único fim possível para uma mulher, né? É a maternidade, o que aponta ali para um lugar de felicidade. Afinal, né, é disso que é feito uma família, né? Os filhos, o que aponta para um lugar de uma sexualidade dessa mulher que sai desse lugar de sexualidade para esse lugar de maternidade. Então, assim, a sexualidade nele intensa vai aos poucos esvanecendo e essa mulher também, né, já não usa mais os espartilhos, as calcinhas pinicantes, não, porque ela agora é o quê? Agora é mãe. Agora é mãe. Ou seja, uma perda, né? A gente vê literalmente aí uma perda de uma sexualidade, uma perda de uma libido. E aponta isso. Esse é o lugar do livro, sabe? Esse é o lugar, né? O único destino, né? Isso me parece a fala do Freud lá nos 13 ensaios da sexualidade, logo no início, lá em 1925, Anatomia como Destino. Que depois a Guerra da Lerner vai mastigar com vontade essa fala do Freud. Vai mastigar com força. Essa fala um tanto quanto machista de Freud, né? Anatomia enquanto destino. E ela fala, não, anatomia já foi destino. E corrigir isso, Freud. Anatomia não é destino, já foi destino. Hoje não é mais.
Mas aí vem, né? Século XXI, aí vem um livro como esse e volta de novo esse lugar de anatomia enquanto destino. O homem como aquele provedor, porque o livro é isso, gente. O homem provedor, a mulher como a dona de casa, doméstica e mãe. Bela, recatada e do lar. Não pode beber, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a não ser com ele. Bela, recatada e do lar. Pode falar, Fernando. Se vocês não falam, eu não bebo vinho, gente. Tá sem áudio, Fernando. Tá sem áudio. Tem que abrir teu microfone. Pronto. Consegue sair agora? Perfeito. Sair. Na realidade, é uma pergunta para você. Vou retornar. Essa questão da coisa, do indivíduo, do ser eu comando, isso é resultado de um investimento libidinal, de uma extensão, visto que o superego é herdeiro do complexo de Édipo, ou seja, aquilo que os pais, lá na base, introduziram. Não sei se eu fui claro, foi um pouco... Posso reformular a pergunta? Ou seja, eu vou aqui me utilizar. Reformula, esse Fernando que quer dominar, esse Fernando que vai comprar a empresa e vai deixá-la, a Maria sempre vai estar aqui perto de mim. Isso tem um quê de investimento libidinal do que foi investido quando bebê. E vai falar um pouco Você vê isso, Fernando, na própria categorização do Christian Grey, né? Na infância dele, né? A relação que ele tem com a mãe é uma relação sádica, a mãe é, né, nesse lugar de sádica também. O padrasto é alguém que vai fazer, vai praticar sofrimento também com ele, né? Depois ele vai ter uma família, né? Depois uma família de classe média, afastada, coisa toda. Mesmo assim vai conhecer uma mulher e vai introduzir ele nesse lugar de sadismo e masoquismo, né? Ou seja, que vai canalizar essa pulsão que nele já está. Então, o que você tem ali, talvez que a gente pode falar, é uma fragmentação do ego lá no início mesmo. Isso. Né? É muito comum, eu gosto muito do esporte, de participar do esporte, até como... Acho que entro lá mais como um patrocinador, né, do futebol. E eu ouço dos pais, eles falam assim: o meu filho vai ser o melhor, o meu filho tem que ganhar, porque ele é forte, e eu estou aqui por ele. Aquilo ali é uma extensão, né? Essa extensão do quanto ele queria ser, ele não conseguiu, agora ele transfere isso. Você projeta no filho, né? Uhum. Você tem essa questão de projeção, sim. Agora, isso é muito mais complexo. Isso é muito mais complexo, né? Quando a gente vai falar das relações sádicas, das relações perversas, a gente sempre vai falar de um núcleo, né? O Winnicott vai falar da questão do núcleo familiar, do construto familiar. Para o Winnicott, tão importante quanto o pai, quanto a mãe, né? A figura da mãe, tão importante quanto a figura da mãe, é o ambiente. Então, para o Winnicott, o ambiente também molda o sujeito, né? Molda o indivíduo. Então, assim, ambientes de extrema vulnerabilidade cria indivíduos, né? Com a sua psique fragmentada. Tanto na questão da ausência, quanto na questão, né? Tanto na questão da ausência do afeto, como na questão também do excesso de afeto, né? E aí o Winnicott vai falar, por exemplo, da mãe narcísica, da mãe não suficientemente boa, né? Dessa que ama tanto que sufoca. Eu gosto muito da expressão de Melanie Klein. Ela sufoca a criança no próprio leite. Melanie Klein fala dessa sufocação no próprio leite. Ama tanto que afoga a criança no próprio leite.
Então, olha que a gente está falando sempre de lugares de 8 a 80, né? Ou excesso ou a falta, e não o equilíbrio. Então, o Winnicott vai falar do espaço de potência, que é o que o Lacan depois vai pegar essa fala de Winnicott ao traduzir o texto para o francês. Lacan vai, a partir daí, criar o seu texto de objeto a partir do texto de Winnicott. Há cartas, inclusive, eu tenho um áudio no meu canal de podcast que eu falo sobre essa carta trocada entre Winnicott e Lacan. Meu canal Freud Tá On. Você conhece, Fernando. Pessoal que não conhece, o canal Freud Tá On, vocês procuram lá que eu estou falando sobre essa carta traduzida por Lacan, né? Esse texto de Winnicott traduzido por Lacan, e depois essa carta trocada entre eles dois. E aí, nesse texto, quando Lacan traduz o estado de potência para o francês, o Lacan percebe que isso tem alguma coisa ali, ou seja, tem um objeto A, né? Uma coisa que é a falta por excelência. O que é o espaço de potência? Um espaço que a mãe causa entre ela e o bebê, onde ela diz, eu estou aqui, mas de uma forma em que permite a individualidade deste. Né? Então, não sufoca. Seria, na verdade, assim, o equilíbrio necessário, né? O espaço para que nasça o equilíbrio da psique do sujeito. O contrário disso é a ausência total, né, de afeto, o que causa para Winnicott, a ausência total de afeto materno causa uma fragmentação no ego. Aí ele vai falar de, por exemplo, de esquizoparanoides né, e outras questões dessa, a ausência total de afeto. Né? É impossível o sujeito estabelecer amor se ele não tem uma experiência real de amor. Se ele não tem experiência nenhuma de afeto. Então o sujeito não tem, ele fica nessa busca o tempo todo. Né? O Winnicott diz assim, dentro de um ambiente que foi extremamente agressivo, o sujeito só consegue responder com agressividade. Então você vê que é uma resposta do sujeito a um ambiente. Então, eu gosto muito, Fernando, do Winnicott nesse sentido, porque ao contrário do Freud, que vai trabalhar só a questão edípica, né, só o pai e a mãe, o Winnicott traz para o debate o ambiente. Né? Então, assim, tem o pai e tem a mãe, mas o ambiente foi um ambiente agressivo, o ambiente foi um ambiente não acolhedor, né? O Winnicott diz assim, o que busca uma criança ao olhar para o rosto da mãe? Busca a si mesmo, no olhar da mãe. Então, quando a criança olha para o olho da mãe e não vê a si mesmo, isso é desintegrador para a criança. Isso desintegra a sua psique, fragmenta a sua psique. Entendeu? Então, é muito mais complexo, né? A gente vai falar assim, esse perverso. Não, esse perverso, o sujeito não é fruto dele mesmo. Ele é fruto de uma ambiência, né? O Lacan vai falar, por exemplo, da importância do estudo da transgeracionalidade. Até terceira ou quarta geração. Você vê a importância, né, da transgeracionalidade. A galera que gosta de modinha, o pessoal vem aí com as modas da vez, né? As constelações, isso e tal. Cara, Lacan já falava da importância da transgeracionalidade antes de constelação estar na moda. Então você vê que a importância de se observar, né, as gerações anteriores. A Clarice Spíncula fala, né, das 3 gerações: a mãe, a filha e a avó. 3 mulheres ali presentes. E olha que isso está na mitologia grega da Hécate, a deusa que tinha 3 olhos, 3 rostos femininos, né? A donzela, a anciã e a mãe. A deusa com 3 rostos, ou seja, as 3 fases, está ali presente, né? Os contos de fada falam da princesa, da rainha e a bruxa, que na verdade é a mesma pessoa. Né? Isso fala da tripartição da alma, por exemplo, em Platão. A alma nesses 3 níveis, né? Platão não fala disso, Fernando? Da tripartição da alma em 3 níveis, né? Presente, passado e futuro. Né? Lá no discurso da República de Platão, quando ele vai falar do mito da caverna, quando ele traz todo aquele debate, Platão está falando desses estágios da alma, né? Esses 3 estágios da alma. E isso está no feminino. Os 3 estágios femininos. Isso está lá na mitologia grega. A deusa Hécate tinha 3 rostos: a donzela, a anciã e a mãe. Né? E a Clarice Spíncula vai falar também disso, né?
você tem a filha, você tem a mãe e você tem a avó. 3 mulheres, 3 gerações. E 3 gerações que estão relacionados, dialogando entre si. Por isso, Lacan vai falar da importância de você fazer esse levantamento da transgeracionalidade. Por quê? Esse contato de Lacan com o Winnicott influencia muito Lacan. Porque o Winnicott fala disso. O sujeito é o sujeito do ambiente. O ambiente molda o sujeito. E aí depois a gente vai ter, claro, mais recentemente você vai ter os conceitos de corporeidade, né? Que vai falar da questão do ambiente, de como o sujeito interfere no ambiente, de como o ambiente interfere no sujeito. Os conceitos mais contemporâneos de corporeidade dão conta desse debate. Eu acho que eu tentei responder aí, Fernando. Pessoal, prazer imenso estar com cada um de vocês. Tá? Um prazer muito grande estar com cada um de vocês. Semana que vem nós estaremos juntos no nosso 3º encontro. Da mesma forma como eu disponibilizei os áudios anteriores, os vídeos anteriores, eu também vou estar disponibilizando esses. Então, vocês que ainda não assistiram perderam o primeiro encontro, já está lá no meu canal do YouTube, tá? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu também disponibilizei uma aula inteira sobre o Winnicott. Tá lá, a importância do Winnicott dentro da teoria da psicanálise atual. Hoje eu disponibilizei também um encontro onde eu falo sobre Bion, né, as teorias de pensamento de Bion. Está lá no meu canal do YouTube. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E semana que vem tem mais. Beijo. Pessoal. O próximo encontro é sempre às segundas-feiras. Mesmo horário, mesmo canal. Obrigado, boa noite. Boa noite, querida.